Alô? Pode falar, Fernando? Pessoal, boa noite. Estamos aí, então, com mais uma palestra. O tema da palestra é Olá, Deus Usuário, Olá, Empatia. Esse é o Daniel Wildt e o Thiago Esser. Então, eles vão falar sobre esse tema. Eles trabalham muito com tecnologia, mas o que eles vão falar aqui pode ser aplicado a qualquer time, né? Gestão assim, de pessoas, desenvolvimento de software, outro tipo que não seja exatamente desenvolvimento de software, trabalhando com gestão de pessoas. Então, aproveitem o tema, depois eles vão fazer um espaço aí para perguntas, vão anotar o nome e vai ter até um livro aí para sortear, né? Exato. Ok, obrigado. Tem essa história do livro aqui, então, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava no fim de semana, segunda-feira, eu estava numa livraria, eu pensei, cara, vou levar uns livros lá para sortear nas crianças lá. E para hoje eu escolhi um livro que é de um cara que eu respeito muito como escritor, e palestrante, as coisas que ele faz, chamado Seth Godin. Esse livro aqui eu chamado Tribos. E aí o subtítulo dele é Nós Precisamos que Você nos lidere. E aqui tem um pouco dessa história de adeus usuário, olá, empatia, que dá para começar a puxar um pouco disso com vocês, que vem no seguinte, quem está trabalhando já hoje? O que vocês trabalham hoje? Quando vocês tinham 10 anos de idade, vocês imaginavam que estão trabalhando como trabalham hoje? A gente tinha essa clareza. Realmente a gente quer ser jogador de futebol, astronauta, coisa mais genérica, assim, objetiva, né? Coisa objetiva, astronauta. E aí a gente começa a olhar para a nossa carreira e a gente começa a enxergar, tipo, não, eu sou capaz de fazer a coisa A ou a coisa B, e é isso, né, que vai acontecer. Então, eu planejei algumas coisas que eu não queria fazer na minha vida. Eu não ia ser escritor, eu não ia ser palestrante, eu não ia ser professor. É o que eu mais faço hoje. E eu não quero esse negócio de ficar liderando, ficar puxando coisa, ficar tendo que gerenciar. É o que eu faço. 10 anos pensando isso? Não, acho que eu tenho uns 20, eu tenho 18. Eu meio que me dizia, não. Minha mãe era professora, eu já ia nessa linha, eu tipo, eu não quero ser professor. Porque, pô, é minha mãe aí, coitada. E aí depois eu chegava à conclusão do tipo, não, ela curte fazer o que ela faz, ela ama a profissão dela, todas as dificuldades financeiras que as pessoas têm aí, não só nessas situações, outras, começar a não sei a empatia está se passando ali antes de sair julgando, dizendo se é bom ou ruim, uma coisa parecida. E eu comecei a notar que essa se aplica em várias coisas. Hoje é uma final de semana aqui em Rio do Sul sobre um assunto chamado Design Thinking, uma série de ferramentas, na verdade uma cultura para ajudar a gente a pensar em problemas, olhando para uma perspectiva de design. E a primeira coisa que a gente aplica, ou tenta investigar, é o problema. Tem que ter uma prática de empatia, tem que me colocar dentro daquela situação, entender como é que ela funciona, para daí, então, tentar entender melhor o problema e sugerir ações de melhoria, tentar sugerir até alguma solução. E esse jogo todo da prática da empatia, eu começo a ver que, na verdade, eu também confundo isso com a escuta, começar a ouvir mais as pessoas naquilo que elas estão dizendo, e aí eu começo a perceber que isso faz total sentido quando eu estou me relacionando com pessoas no meu dia a dia do trabalho, e elas começam a me contar algum assunto, e eu não estou ali focado em querer cortar elas para ser objetivo, mas em tentar entender o que está se passando ali, e quanto isso
pode ter amplitude, não pode ser um problema tão simples, talvez, mas tenha algo além daquela situação rasa que ela está passando. Ela tem a situação X. A gente vai encontrar quando vai desenvolver projetos e aplicativos e tu não quer falar com o seu cliente, por exemplo, para querer saber o que ele quer. Tem uma pessoa de educação física também. E aí o pessoal de educação física vai dizer, isso é baboseira, porque eu tenho que estar preocupado com o que o meu cliente pensa. Tem que ir lá mandar fazer uma série de exercícios e deu, acabou o problema desse cara. E não é assim, né? Existe um trabalho todo do porquê que aquela pessoa vai querer se exercitar, porque ela quer mudar, porque ela quer ser melhor do que ela é hoje. Não trabalhar como equipe, né? E eu tenho o esporte muito presente comigo, eu pratico tênis e pratico basquete. E aí, primeiro eu vou começar a entender um pouco de quais são as limitações que eu tenho, por que eu quero transcender elas, por que isso pode ser importante para mim ou não. Mas a gente está ali amparando um time que está, daqui a pouco, com um cara específico da equipe que não está performando tão bem, precisa melhorar. Como que aquele cara ele pode ser beneficiado pela equipe, trazer ele de volta para poder desempenhar um bom trabalho, ou como que eu posso me desenvolver para voltar a ter uma performance adequada? Onde é que tem a motivação? Onde é que tem a motivação? Para motivar a gente para fazer as coisas? Exato. Não tem um Furby, sabe o bichinho Furby, aquele Furby? É um bichinho que ele fala. De repente deve ter um Furby da motivação, sei lá, um bichinho que fica gritando lá, se motive, ou coisa. Não existe isso, né? O Yoda, sabe o Yoda lá, Star Wars e tal, ele fala, may the force be with you, né? Que a força esteja com você. A força não está em outro lugar, ela está dentro de ti, né? Então a gente começa a olhar um pouco disso assim e ver que daqui a pouco, o modo como a gente encara as situações, querendo julgar as coisas, para dizer, isso é assim por causa de tal coisa, isso é de tal jeito por causa de tal coisa, ao invés de querer simplesmente começar a vivenciar aquilo ali, tentar perceber um pouco mais a realidade daquilo, né? Então esse papo nosso, o adeus usuário, a empatia, ou a empatia, enfim, tem essa discussão de que a gente tem que começar a querer resolver os problemas ou querer conversar com os nossos clientes um pouquinho mais numa conversa de entender mais o que está do outro lado. Então, esse é um pouco do lado que a gente quer gerar com vocês de discussão hoje. Olha, o que vocês estão fazendo aí, como é que vocês estão se posicionando na carreira de vocês, vendo o tipo de aprendizado que vocês já têm, já construíram a respeito disso, e ver como é que a gente pode contribuir com vocês aí. Isso serve para qualquer tipo de profissão. Acho que esse é o recado que a gente quer passar. O Daniel falou dos alunos ali de educação física, estava querendo dizer que serve só para eles, mas para todos os tipos de profissão que a gente vai encontrar aqui, acredito que deve ser bem variado. Quando a gente fala de usuário, a gente está falando muito da nossa perspectiva de... A gente trabalha em empresa de tecnologia e usualmente a gente chama os carinhas que estão lá do outro lado da tela de usuários, que pode ser uma generalização que acaba meio que tornando essas pessoas uma coisa meio difícil de distinguir, alguma coisa impessoal, ou seja, ela fala o usuário, mas quem é o usuário? Eu não sei mais quem é esse usuário. Para mim é como assim, um fantasma, assim, uma pessoa que está do outro lado, dando algum feedback que chega para mim, às vezes de uma maneira meio torta, de maneira meio genérica. Então a gente não sabe muito mais quem é de fato esse cara. Então vocês podem pensar isso, vocês são na saúde, o usuário do plano de saúde, ou enfim, do hospital, o que quer que seja, se vocês são advogados, o cliente, aquele que vocês vão ter que passar alguma informação, enfim, os mais diversos tipos de profissão, todas elas se aplicam, né? Então, por isso que a gente está tentando dar uma ideia de vamos sair do usuário, a nossa percepção torna as coisas um pouco mais pessoais,
materializar quem são as pessoas para quem a gente está trabalhando de fato. Você vai numa linha de... numa linha de querer experienciar mais as coisas. Começar a ter mais vivências daquilo que a gente está passando pelo dia a dia. Então, eu acabo querendo ser muito objetivo, querendo tirar pedido no restaurante. O cara chega, quer um pastel quente, tá, galinha? Tá, foi. Tá lá. Tá aqui, só retirar. Paga e retira. E cada vez eu tenho visto uma necessidade de que os profissionais queiram se aprofundar naquilo que concerne aos seus clientes. Como é que eu atendo melhor esse mercado que eu quero atender? Como é que eu posso prover um serviço melhor para essas pessoas? Daí, daqui a pouco, uma coisa que é descobrir os meus clientes. Quem pode comentar um pouco sobre quem são os clientes que atendem aí? Como é que vocês sabem quem são essas pessoas? Está desligado isso. Está desligado. Oi? Pessoas que querem tudo e não sabem explicar nada. Eu perguntei, então, quem são os clientes, quem são os usuários e tal. E aí veio essa primeira aí. Pessoas que querem tudo, mas não sabem explicar nada. Alguém mais quer falar? A gente tem um outro microfone que pode entrar mais distinto. A gente está fazendo uma transmissão. Quem quiser falar, pode ser no microfone. Alguém quer falar quais são os seus usuários? Quem são os seus clientes? Deixa eu só começar aqui. Quem estiver participando aqui vai estar concorrendo ali. O nome? Guilherme. Tem um instigador a mais aí para quem quiser participar dando uma contribuição. Quem contribui automaticamente entra na lista de sorteio do livro. Agora pressão, né? Você vai ter que falar alguma coisa. Alguém quer falar? Vamos clicar nessa declaração de Guilherme aí. Que é tudo. Quer? Não sabe explicar nada. Não sabe explicar nada. Quantas vezes vocês têm a chance de encontrar cara a cara um cliente de vocês aí? Uma vez que fizeram. A gente muitas vezes não tem essa oportunidade. A demanda chega por e-mail e diz: eu preciso disso urgente. As demandas vêm muito assim. Dependendo do nicho de trabalho que a gente tem, às vezes a demanda pode ser um sonho ou coisa e tal, mas normalmente acaba tendo um processo de definir um orçamento, definir um escopo de um trabalho, entregar o que a gente vai estar fazendo, as expectativas e tal, e por aí vai. Mas quantas vezes a gente para realmente ver se aquilo que a gente está mandando é aquilo que vai ajudar do outro lado? Quanto que a gente não está simplesmente dizendo, bom, é isso aqui que eu posso vender, está aqui o que eu posso vender, o preço, se quiser comprar, compra. Eu deixo para o próprio cliente determinar se aquilo que eu estou entregando para ele é útil para ele ou não, ao invés de tentar fazer um modelo um pouco diferente ali de atuação. Isso vem, a sustentável. Quem que trabalha, quem tem a sua própria... Alguém tem esse perfil aqui? Quem quer ter a própria empresa? Beleza. Então vamos pegar os nomes aqui. Vou te pegar aqui, ó. Vai lá. Teu nome? José Henrique. José Henrique. Vai participar aí, não te preocupe. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para quem? Vou te fazer uma pergunta. Que tipo de empresa tu queres ter? Na área de software mesmo, ou segurança da informação, é um tipo. Tá. E quem serão os teus clientes? Pessoas que precisam de auditoria para ter uma informação, ou seria um software mesmo, pessoas que precisam de software que eu vou desenvolver. Tá. E aí a tua ideia é fazer algum software específico para cada pessoa, ou tu pretende daqui a pouco se dedicar a um determinado nível de empresas? Provavelmente se dedicar a um determinado perfil. Qual o perfil?
muita ideia. Se tu pudesse escolher um hoje, qual seria? Provavelmente automação comercial. Automação comercial. E aí esses clientes hoje, eles conseguem enxergar eles aqui pela cidade ou pela região? Como é que tu tem percebido isso? Eu trabalho na área, cara. Trabalho como programador na empresa de software de automação comercial. Certo. E é legal, assim, o mercado pra... Sempre tem os problemas com o cliente, tudo mais. O feedback, às vezes, não é o que a gente espera, tudo mais, mas é bem tranquilo, assim. Seria uma área que para ti seria legal seguir em frente. Sim, é bem tranquilo. E quanto tempo tu acha que levaria para ter um produto para poder dar sequência, para poder ir para o mercado mesmo? Provavelmente, sem ter uma equipe bem formada e tudo mais, não é bom tempo para ter algo sólido, assim, para poder entregar para o mercado. Eu não consigo nem pensar assim, nesse último tempo. Um ano? Eu acho que algo assim de qualidade uma hora. Entendi. E aí como é que tu pensa daqui a pouco conseguir viabilizar isso? Como é que tu acha que pode buscar um atalho nessa história? Eu tô investigando, provavelmente começar a desenvolver alguma coisa, tipo, ir tendo uma base, depois já estão agregando pessoas a esse projeto, sócios, alguma coisa, para no futuro, tipo, conseguir montar tudo, ter tudo organizado, assim, para poder pagar o desenvolvimento do emprego, alguma coisa, abrir a própria empresa. Uma coisa que já comentou ali, que eu acho que é legal de se pensar, que é o seguinte, construir essa base do cliente pode ser um trabalho difícil, é uma coisa árdua, assim, de trabalho. Uma outra abordagem nessa linha pode ser começar a olhar daqui a pouco o que tem nesse mercado de automação comercial, daqui a pouco, a galera faz, daqui a pouco tem alguma coisa que não está sendo feita, vai ser uma forma de daqui a pouco começar a entrar nesse mercado, onde começar a ter algum software que se agrega a outros já existentes, pode ser uma forma de atalhar um pouco essa tua entrada no mercado. Pode ser uma forma de começar a pensar. Quando vem para mim um prazo de um ano, eu demorar um ano para botar uma coisa no ar, para botar essa coisa. Já passou 2 vezes. Então, às vezes, daqui a pouco pode ser um pouco de começar a ir nesse mercado e começar a tentar sacar o que essa galera está precisando mesmo. Mas, para conseguir descobrir isso, não vai bastar só uma pesquisa de internet, vai ter que ir para a rua mesmo e começar a comprar uma coisa no lugar, e quando o caixa reclamar do software, software é uma droga. Aí tu vai aproveitar e dizer, software, como é que seria legal? Então, começar a puxar papo nesses estabelecimentos para começar a entender onde é que estão os problemas dessa história aí. Daqui a pouco aí pode ter uma oportunidade de começar a ter algum tipo de interfação. Mas tu parte de uma estratégia de instigar, ser curioso em relação a esse mercado que está colocando como teu objetivo e começar a saber o que esses caras realmente estão pensando, estão querendo. Assim. Tem esse lance agora da nota fiscal eletrônica de serviço, que pode ser uma estratégia legal de funcionar e tal, de trabalhar. Então, às vezes, o lance está muito, em vez de pensar em fazer algo tecnologicamente para entregar, primeiro começar descobrindo quem são esses caras interessados nesse tipo de serviço que eu posso fazer. Então, quando a gente fala das coisas para Deus, porque até então, a tecnologia para entregar para alguém é para entregar para o usuário. Quando tu inverte o jogo, começa a descobrir quem é o teu público, para daí depois tentar achar algo que esse público tem interesse, pode até conseguir alguém que financie esse teu projeto. Eu quero muito isso. Beleza, pagaria X mil por mês para eu desenvolver esse trabalho para ti? Sim, beleza. Então tá. Acabou de ganhar o primeiro cliente, não alguém que consegue sustentar para fazer alguma ação. Mas tem outro componente atrelado a isso, e é um pouco de pensar nessa rede de apoio. Né? Você comentou disso também. Alguém pode se tornar teu sócio, teu parceiro e tudo mais. Começar a desenvolver essa rede desde agora. Né? Os colegas de turno não podem se colocar numa visão de concorrente, mas não precisa ser necessariamente assim. Né?
mercado, se vocês forem pensar assim, lembrem que tem mais, tipo, 4 milhões aí fora, que são concorrentes de vocês. Então, ou tu pensa assim e pira, ou tu busca o teu caminho e começa a tentar encontrar essas coisas que podem fazer um pouco mais de sentido. E aí, daqui a pouco, encontrar esses grupos de trabalho, esses grupos de apoio que podem ajudar a fazer. Eu vi ali que temos uma comunidade Java aqui, como é que é o nome? Já vale. Já vai. Então, tem essas comunidades próximas. Por exemplo, ser uma forma de começar a desenvolver algum tipo de projeto, que seja projeto open source, mas que comece a dar algum tipo de tração em cima desse tipo de funcionamento. Né? A galera que trabalha com educação física, daqui a pouco tem algum tipo de software que ajude eles a algum tipo de cálculo, de estratégia, ou processo que eles têm com os clientes que vão ser clientes deles e tal, ou automação de uma academia, não sei. Mas daqui a pouco essa estratégia de buscar nichos de mercado diferentes, e daí podem começar a surgir essas redes de apoio e possivelmente até novos negócios. E aí a gente vai construindo, tentando encontrar. Eu sou bom de programação, preciso de um cara que é bom em design, preciso de alguém que seja bom em negócio, preciso de uma galera que traga ideias para a gente desenvolver. Vamos achar formas de desenvolver mais rápido, de prototipar isso aqui, de conhecer o mercado. E aí a coisa começa, a roda começa a girar. Né? Tem um componente que está junto nessa história toda, que é o medo. Que fica aqui normalmente. Alguns ficam aqui, enfim. Cada um tem um local onde o medo fica instalado dentro do corpo. Então, a gente tem que entender o quanto que esse medo te trava, ou quanto que ele vira uma mescla de adrenalina também, para tentar fazer a coisa acontecer. E aí o jogo todo vai ser esse modo da gente começar a entender dos problemas que estão lá, criar esses relacionamentos, né, que vão permitir daqui a pouco conseguir crescer na sua carreira, independente se for uma formação comercial, se for faz educação física, pode que for, mas vai conseguir começar a criar algo tendo a base, que a palavra que eu considero mais forte numa carreira, seja em qualquer área que esteja presente aqui, que é qual é a atitude que vocês têm perante o mercado que vocês atuam. Deu fechado antes da palavra. Fala. Lembrar que a comunidade tem uma incubadora. que pode contar também com esse processo. Isso pode ser legal. Daqui a pouco descobrir qual é o necessário para poder fazer parte da incubadora, quais são os benefícios, quais são os deveres, direitos. Né? Dessa história, mas é uma excelente oportunidade começar a encontrar isso. Às vezes, para investir numa ideia, tu vai ter uma incubadora e às vezes pode ter o conceito dos 3 Fs. Já ouviu falar nesses 3 Fs? Friends, Family, né? Os em inglês é pouco. Né? Então, são essas 3 categorias de pessoas que podem querer investir na ideia de vocês. Então, tio, uma tia, pai, mãe, querer apoiar de alguma forma financeira para que o projeto comece, daqui a pouco alguém da família querendo dar um apoio, ou daqui a pouco algum cara que acredita que tu é capaz de fazer aquilo ali. Às vezes nem que você acredita que é capaz, mas alguém acredita e quer te apoiar a fazer isso. Então tem várias oportunidades assim, de se pensar. Né? Quem está na área de educação física, mas eu não sei programar, né? Tem uma galera que sabe programar, e da mesma forma pode trazer uma demanda de mercado de vocês para começar a construir isso. Né? O mercado de saúde cada vez mais cresce. Né? E no sentido de saúde preventiva, mais ainda. Então, começa a atuar daqui a pouco em cima dessas situações, grandes chances de começar a criar essas coisas. Fazer um evento interno para promover ideias que podem surgir coisas. Então, tem várias coisas assim que dá para trabalhar. Né? Mas, para eu fechar aqui e passar para o Thiago também escolher um pouquinho, o colega meu do basquete, ele fala uma frase que assim, cara, quadra não mente. Aí eu perguntei, ele estava falando que é como assim, a quadra não mente. A quadra não mente. Se o cara está jogando basquete ali, é um cara cagado jogando, ele é cagado na vida dele também. Sendo bem explícito na frase que foi, ele não usou cagado, foi um pouco mais sujo, né? A palavra que ele usou. Mas o jogo, cara, é assim, ó, nós temos que construir essa atitude que garante que a gente sabe dar o próximo passo. Né?
mas nenhum passo é tão importante quanto o primeiro passo. Então, assim, semestre que vocês estão aí, primeiro, terceiro, né? Quinto, cara, sétimo, vocês têm muito tempo para errar. Quando é que vocês vão começar? A pergunta é essa. Tem muito tempo para errar. No primeiro semestre, daqui a pouco, 4 anos aí vai ficar errando, 2 anos e meio, só o tempo que vocês vão levar para fazer a parada. Mas quanto tempo eu vou levar para começar a falhar, para começar a aprender? Né? Da falha vai vir o aprendizado. Agora, se eu ficar me segurando, não, eu não vou lançar, porque quando eu não lançar, eu não falho. Eu vou guardar a minha ideia, dizer que a minha ideia é vitoriosa, matadora, milionária, e não botá-la no mercado, ela continua sendo matadora e milionária. Né? Se eu botá-la no mercado, talvez a coisa mude de ideia. Então, vai um pouco desse jogo. Assim. Então, nada mais é importante, isso eu vejo muito, construir essa atitude que vai ajudar vocês a dar essa sequência. E o simples fato de querer falar com estranhos pode ser uma excelente forma de desenvolver isso. Querer conhecer mais de algum mercado, como é que funciona, quais são as demandas, como é que estão os problemas, como é que eu descubro mais, e por aí vai. Então, tem um trabalho meio investigativo, um trabalho de ir atrás desses nichos, desses profissionais que podem ajudar. O Daniel falou um pouquinho desse medo de chegar, assim, às vezes pode ir desde o nível de uma certa timidez, assim, cara, pô, não sei como chegar em outra pessoa, até esse medo que tu falou, que é um medo de, vou mostrar a minha ideia e ela pode não ser bem aceita, esse medo de dar a cara a tapa, assim. Então, tem diversas situações na minha vida que, enquanto estava falando, eu fui lembrando, assim, de situações onde eu fui vencendo desde o nível de, tem uma certa timidez, não sei se a minha ideia vai ser bem aceita, até a questão de, vou apresentar a minha ideia, eu confio nela, mas mesmo assim eu tenho aquele medinho de que ela não vá ser recebida. Então, eu tenho uma experiência onde morei fora, no exterior, fiz aquele intercâmbio, assim, né, não tão estruturado. Eu fui morar na França e, eu tinha uma namorada, a gente foi morar junto e eu não tinha bem com ela, então eu ia estudar mais ou menos esse, assim, sabe? Eu tinha uma necessidade de me manter durante esses meses em que eu fosse estar lá. Então, eu saí procurando emprego, procurando trabalho. Só que o detalhe é que eu não sabia falar a língua do lugar, assim, eu não sabia falar francês. Tinha chegado lá uns 10, 15 dias e eu batia na porta dos restaurantes ou de umas lojas. E basicamente o processo era esse: eu ia lá, escrevia uma frase no papel e eu decorava uma frase, que era basicamente uma frase: olha só, estou procurando trabalho e estou me colocando à disposição, assim, sabe? Para mim, essa foi uma das situações mais inusitadas que eu passei na minha vida, assim, chegar num outro país de trabalho, sendo que eu não conseguia manter um diálogo bem básico, assim, da coisa, assim. Então, eu poderia, basicamente, não fazer aquilo, não me apresentar, não dar a cara. O que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Depois que eu passei por essa situação, apresentar de uma maneira um pouco mais estruturada, um pouco mais detalhada, um pouco mais pensada, se tornou uma coisa muito mais fácil, assim, sabe? Então, eu tenho, de certa forma, hoje, devido a algumas experiências, essa é uma que eu conto para vocês para ilustrar, eu já não tenho aquele medo de, pelo menos, chegar na frente de alguém e dizer assim: olha, eu tenho aqui algo não está muito bem definido, eu não sei muito bem o que é, mas pode te servir, pode te agradar e pode te levar a isso, pode te levar a algum lugar. Então, eu me lembro que, principalmente, você entendeu? Me lembro, sobretudo, quando eu estava nos momentos iniciais da faculdade, ou até, às vezes, em alguns momentos no final,
tem aquela dúvida, será que eu ainda assim estou fazendo a coisa certa, escolhi o curso certo, estou me formando aqui, e às vezes rola uma certa dúvida, assim, e eu pensava, bom, vou em frente, assim, vamos ver no que vai dar isso aí tudo, e mesmo que eu não tenha ainda a ideia completamente definida, das sugestões que eu dou para vocês é que, mesmo que a ideia não esteja muito bem definida, a gente pode ir lá, dar a cara ao tapa e testar aquela ideia que a gente tem, seja uma ideia de negócio, ou seja uma ideia de uma coisa que a gente queira passar adiante. Então, ele pergunta aí, quer entrar no papo? Quem tem alguma solução aí de aplicativo para fazer? Aquela ideia matadora, milionária. Aí a pessoa não quer falar. Ideia matadora, a pessoa não vai querer falar. Não vai querer falar, né? Vou falar, eles vão roubar minha ideia. Já roubaram, tá? Super Alguém já fez aquela ideia, alguém já fez. Então esse é o lance, assim, a gente fica segurando demais a questão. E tem uma frase que é legal, que é lembrar que a ideia ela não vale, o valor da ideia é zero. A execução dela é que passa a ter algum tipo de valor, positivo ou negativo, daí pode ter só custo ao tentar desenvolver uma ideia. Mas acaba sendo um processo meio ao contrário, quer dizer, o lance é quão rápido eu consigo mostrar algo para o mercado que eu tenho interesse em atuar, né, a ponto de poder começar a ter algum tipo de feedback desse mercado para saber se aquela ideia é válida ou não, para dizer se eu persisto ou se eu troco de nicho, troco de ideia mesmo, ou coisa parecida. Entendeu? Agora, o jogo é justamente esse. Qual é o teu limite em relação a esse tipo de situação? Tá? Várias pessoas têm o perfil de ficar insistindo na mesma ideia. Né? Um dia ela vai dar certo. Não muda nada em relação à ideia, não muda nada em relação ao tipo de mercado que quer atingir e nem nada do tipo. Está só reclamando da vida que as pessoas não dão valor para a super ideia que ela teve. E assim vai. A ideia é muito avançada. Muito além, né? As pessoas não estão prontas para a minha ideia. Isso. O mundo não está pronto. Já ouviu algo assim? Já. Já tive pessoas também dizendo que não podiam contar a ideia porque a ideia é muito avançada e não precisava dizer que era ideia. Eu podia acreditar que era uma ideia milionária. Podia confiar. É milionária. Toda ideia é milionária, até que estavam querendo que investisse. Toda empresa milionária tem que ela falha. Ela vai falir e acabou ser milionária dela. Então, isso acaba tendo um lance. Isso vai valer tanto para quem vai construir qualquer tipo de negócio que vai ser construído, que vai participar dessa possibilidade. Que é conseguir criar algo que dá zero de valor financeiro, vai gerar frustração, irritação, vai perder amizades, dores, cabelo, muito cabelo. Isso a gente pode falar com certeza. Mas o jogo vai nisso, né? O quanto que a gente consegue segurar essa onda assim, em relação a daqui a pouco querer ter uma carreira como empresário, empreendedor, o quanto eu quero simplesmente fazer parte de uma empresa e desenvolver algum tipo de carreira como funcionário, né? Desenvolver algum tipo de habilidade ali e ter unidade de bom tamanho. Então são os tipos de escolha que vocês têm que fazer. Ou uma escolha dupla, daqui a pouco querer trabalhar parte num processo mais educacional, com ensino, e ter alguma atividade paralela ali para poder desenvolver. Também acaba sendo interessante ter esses planos alternativos, né? Tem um pouco disso. Alguém tem essa percepção do que quer fazer na carreira? Quem quer ser professor aí? Tem esse interesse? Quem quer ensinar alguma coisa para alguém? Tem o lance que falou do empreendedorismo, né? O empreendedorismo, em geral, está ligado ao fato do cara querer montar uma empresa. Não necessariamente, né? Não.
Empreendedorismo, por exemplo, até 6 meses atrás do Daniel, e enfim, agora eu tenho a empresa, ou estou à frente, eu nunca tinha pensado nisso. Sempre trabalhei dentro de uma empresa, fundo de garantia, férias, o que quer que seja, sempre achei muito bom. E depois eu continuo achando bom, mas nesse momento eu estou achando melhor essa questão de trabalhar com consultoria, ou dar cursos, ou fazer coisas não necessariamente recebendo um salário e tendo toda a questão que o cara que é empregado tem. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre pensei que eu sempre me considerei um empreendedor. Principalmente de alguns anos para cá, quando eu consegui mapear que, no fim das contas, o cara não precisa ser dono de empresa para ser empreendedor. Eu me julgava um empreendedor dentro da empresa. Eu fazia atividades. Essa coisa que o Daniel está falando, dar um curso, puxar um novo tipo de conhecimento, fazer o grupo de estudo um determinado assunto. Ninguém precisa te dar a permissão para fazer isso. Ninguém precisa te dar o selo de empreendedor, principalmente dentro da empresa, onde, por uma situação às vezes ser mais segura, mais estável, a gente pensa, bom,
Tá, beleza. Vou cuidar mais da próxima vez. Começar a perceber essas coisas. Entra num outro ponto, essa história de empatia, muitas vezes, a gente não se percebe, é que a gente vive no piloto automático também. É tão normal que isso seja assim sempre. Eu não preciso ficar questionando isso. Quando eu tento sair, quebrar esse padrão do piloto automático, começar a tentar perceber as coisas ao redor, aí que vem as grandes chances de aprendizado. É aí que vem o lance de eu começar a realmente sacar o que está acontecendo ali. Poder aproveitar mais a carreira acadêmica, aproveitar mais a carreira profissional, e por aí vai. Tá? Me liguei na faculdade quando eu estava do 5º para o 6º semestre. É verdade que no 6º semestre que eu olhei assim, não, no 5º semestre, se no 5º semestre rodasse mais uma disciplina, eu não me formaria no tempo. E daí eu olhei assim, falei, tá, não vou mais. Eu não rodei mais. Daí eu ficava me questionando depois, desgraçado, por que rodou antes, entendeu? Então eu rodei em 3 disciplinas da faculdade. Mas nenhuma foi assim, quase passei. Não, eu largava as disciplinas. Aí eu meio que via assim, do tipo, mas era bumerangue, porque ela voltava depois, né? Eu tinha que passar por ela para poder avançar na história. Eu demorei até o 5º semestre, quando eu tinha já 3 nas costas ali, que eu podia daqui a pouco, tipo, eu vou rodar de novo. Tava pior. Aí... Mais chata, mais... Exato. Qualquer coisa que tu não gostava. Eu vinha o professor de outra turma que era pior ainda que aquela, entendeu? Tipo, não, eu apertei o contínuo e veio o chefe da fase é pior ainda do que o anterior. Então, cara, ou eu tipo, eu foco aqui, passo da história e tudo mais, ou tipo, não vai rolar. Então chegou num momento que eu falei, tá, deu de brincadeira, vou levar esse troço aqui a sério e deu. Mesmo que eu não goste, eu vou passar na disciplina e parte e vamos em frente. Então são coisas, são degraus ali que a gente está participando. Então, volta e meia a gente vai decidir coisas, volta e meia a gente vai deixar alguma coisa de lado e tal. Se está consciente para ti por que tu está fazendo isso, show de bola. Tu está fazendo isso aí porque... Ele parou aí, cara, não sabia explicar por que deixou de fazer algo. Dar uma refletida mais aí, pensar por que a gente está... Por que a gente faz o que a gente faz. Esse processo que tu está falando aí de se dar conta, se tornar consciente daquilo que quer, nem sempre é óbvio, né? A minha experiência é muito semelhante à tua, assim, eu estava lá na faculdade, ainda pior ainda, faculdade particular, meu pai pagando, e eu naquela indecisão, mas será que é isso que eu quero exatamente? Aquela, enfim, não é o melhor lugar do mundo para ficar indeciso, né? Uma faculdade paga, onde... Na pública também, na verdade, né? Porque é pior ainda, né? A pressão dizer assim, é o dinheiro de todo mundo que, de alguma forma, pode estar desperdiçando. Então, mas não é um processo óbvio, assim, tipo, não, agora eu estou decidido, vou fazer, só por fazer. Também não funciona, né? Também não funciona. Perde o propósito. Perde o propósito, acaba se tornando um robô, vai ter um diploma e, enfim, vai acabar até falando mal. Eu fiz esse curso, mas eu detesto esse curso. Pode até acabar abandonando uma oportunidade naquela profissão que acabou se formando. Então, eu tinha uma impressão, eu estudei comunicação e tinha essa impressão de, mas esse curso para que serve, né? Eu tinha saído do colégio, quando a gente está no colégio, tem aquela coisa assim, né? Química, biologia da vida, aquela coisa ainda, para algumas matérias, outras nem tanto, né? Só que às vezes o sentido da coisa ele ia se tornando retroativo, assim, sabe? Eu, no 6º, no 7º, quando dava o clique da coisa, eu me dava conta que, tipo, cara, isso aqui está juntando com aqueles outros pontos ali, faz todo sentido. Eu posso, inclusive, ganhar vida com isso e me divertir até. Então, no fim das contas, a coisa acabava fazendo sentido. Quer falar alguma coisa? Não, tem uma pergunta online aqui, primeira vez na vida. Chegamos ao top de 6 usuários conectados. Isso aqui vai estar online depois, a gente dá um share, bota uma propaganda no Facebook, a gente bota um view aí. E vamos ganhar dinheiro em cima depois. Ativa a propaganda aí. Bom, a pergunta... Vocês, né? Porque os caras estão online, estão fazendo perguntas, vocês estão ao vivo. É a pergunta do Kelvin, ele era para estar aqui hoje, mas acho que... Mas enfim, ele quer participar do livro, Paulo. Tá bom. Então, ele falou o seguinte, já que o tema é Deus usuário, lá empatia, como podemos fazer
para considerar um usuário que se cadastra e faz um sistema de anúncios online, sem contato com os desenvolvedores, para que possamos aumentar o contato com ele. Beleza. Vocês ficou? Acho que sim, tipo um anúncio online, o cara clicar, vai para um site, como é que eu começo a criar relação com esse acho que uma empresa que não tem escritório, não tem fachada, sei lá, tudo totalmente online. Hoje tu tem uma série de ferramentas, até de chats, por exemplo, que tu pode plugar com um site, e quando alguém visita aquele site ali, a ferramenta te avisa, ó, tem um cara entrando na cidade tal, está usando um computador tal, não sei o que, tudo, quer comunicar com ele. E daí tu tem a chance de, repente, abrir um canal de chat ali com aquele cara e interagir com aquele visitante do site, por exemplo. Né? É tipo como se alguém estivesse entrando numa loja física e precisa de alguma ajuda, né? Tô aqui para te apoiar e tal. Então, hoje a gente já tem sistemas, por exemplo, que conseguem perceber isso. Uma outra forma de começar a buscar esse engajamento, talvez esse cara entrar meio num funil de venda, é oferecer algo para esse visitante do teu site em troca, por exemplo, do e-mail dele. Né? Então, eu tenho um livro que chama Viva Seu Tempo. vivaSeuTempo.danielwilde.com. Então, o cara que entra lá, ele tem a chance de baixar um capítulo desse livro. Em troca do download desse capítulo, eu quero o e-mail dessa pessoa. Para que eu quero o e-mail dessa pessoa? Para poder continuar me comunicando com ela, com outras partes do livro que eu vou estar lançando e divulgando nessa lista. É uma forma de começar a criar esse relacionamento e tentar criar esse engajamento com esses usuários. Né? E quando daqui a pouco vai oferecer algo para ele, uma venda de alguma coisa, aquele cara pode escolher. Né? Ou ele vai comprar de ti, ou se ele encheu o saco e quer sair da lista, que é totalmente possível. Né? Mas o fato é que ele escolheu entrar para isso, ele pode escolher sair dela também. Mas são formas que daqui a pouco tu começa a interagir com esse usuário. Né? Então, essas pequenas ações, assim, e vai desde o lance. Se tu botou um anúncio online, nichou bem esse anúncio, o cara que clicou, fecha aquele anúncio, ele deu o próximo passo, tentou baixar alguma coisa, mandou uma pergunta, entrou em contato no site. Então, de algum modo também, as estratégias online têm que estar direcionando para onde é que o cara vá, o que ele faça. Então, se o cara entrou no site tem 15 opções para ele clicar, daqui a pouco é ruim. Mas se o cara entrar no site tem um botão gigante, baixe agora, tal coisa. O cara vai clicar ali, ele vai ver que é onde tem ação, onde tem alguma coisa para fazer, ele vai para aquele lado. É esse processo de captura da informação e tal. E aí a gente começa a criar algum tipo de relacionamento com esse visitante, né? Daqui a pouco se torna um cara que volta algumas vezes no site, pega conteúdo novo, lê o conteúdo que tu manda para ele, e por aí vai. E esse tipo de coisa pode ser feito em qualquer nicho. Qualquer nicho, hoje em dia, você consegue fazer. O pessoal de educação física aí, tem uma olhada num negócio chamado Queima de 48 Horas, por exemplo. Queima de 48 Horas.com, acho que é o nome do site. É um cara de Caxias do Sul que ganhou uma grana ganhou 6 dígitos, quer dizer que ele faturou mais de 1 milhão, vendendo um e-book, ensinando algumas séries de exercícios para acelerar o metabolismo e fazer com que a pessoa pudesse queimar mais calorias. Nada mais ele fez do que pegar um material de um troço chamado de Afterburn Effect, que ficou famoso nos Estados Unidos durante um tempo. Ele estudou aquele assunto, montou o e-book, montou uma página de captura, montou um monte de vídeos relacionados ao assunto, criou uma rede, uma comunidade, e depois começou a vender esse material para essa comunidade. O cara tem, sei lá, uma cacetada de gente assinante no canal do YouTube dele, um monte de gente em lista, e por aí vai. O cara da área de educação física. Então, ele usou todo o arsenal tecnológico para pegar o expertise dele com essa outra coisa e fazer a coisa acontecer, entendeu? Então, hoje em dia deixou de ser, mas eu não sou de TI, eu não tenho como fazer. Tem. A galera que pode ajudar, consegue fazer tudo online hoje sem ter esse apoio. Sabendo clicar e ler, sabendo clicar e ler inglês, a gente consegue se virar, fazer um monte de coisa. Provavelmente ele usa ferramentas que o Daniel falou, por exemplo, que usa para lançar o e-book dele. Eu fiz um também, usei o Leanpub, que é basicamente uma plataforma de publicação autônoma, ou seja, não preciso ter editora,
Só preciso escrever o texto, colocar algumas imagens, se for o caso, subir esse texto para essa plataforma e eles publicam como livro. Aí, inclusive, consegue vender o livro, consegue monetizar, gerar uma renda em cima desse livro. Não é o caso, na verdade, eu acabo vendendo por um tweet, né? Eu usei duas plataformas, uma para, na medida que uma pessoa tweetar algo sobre aquele livro, eu automaticamente libero o download dele. Então, enfim, duas plataformas muito simples, que eu consigo fazer uma divulgação. Só com essas duas plataformas, as duas gratuitas, eu consegui 2.500 downloads. Eu nunca publiquei nenhum livro, não estou associado a nenhuma editora. Enfim, tenho meu Twitter lá, mas também não tenho 5.000 seguidores para sair tweetando e as pessoas baixando um livro que eu escrevi sobre um assunto que é um assunto que eu domino, que é na parte de design, para a experiência do usuário. Então, no fim das contas, se eu posso fazer, se o Daniel pode fazer, tranquilamente vocês podem fazer. Então, por causa das ferramentas, assim como o cara lá fez lá o Game em 48 horas, posso dizer com certeza que o domínio que vocês têm, né, como o Daniel falou, de saber ler e escrever, ter um computador, vocês conseguem publicar hoje em dia qualquer tipo de ideia. Tem que ter essa atitude de querer testar as coisas. Daniel, eu acho que o projeto Quicante também poderia ser comentado, né? Tem não lembro o nome da escritora, mas é uma moça jovem, 18, 19 anos, que o objetivo dela, ela escreveu a menina do Wado lá, né? Sim, a Bel levantou 850 mil reais no Brasil, né? No Brasil, para fazer as palestras dela. Ela viajava pelo país e estava palestrando, ela conseguiu levantar 850 mil reais do Quicante. E, se eu não me engano, 300 ou 400 mil disso foram empresas que deram, né, uma grana lá para suportar o projeto dela e tal. Então, é surpreendente isso, Pedro. Ela não estava vendendo camisa, ela não estava vendendo conhecimento. Um livro, ela estava vendendo ela falando diante de uma plateia. E não é pouca coisa, porque ela tem uma base, tem uma história para contar, no fim das contas. Mas eu acho surpreendente que ela consiga vender ideias dessa forma, assim, na verdade. E lá tem projetos interessantes, assim, vocês comentaram de livros, né? Pessoas que querem escrever livros, colocam lá a ideia, a Maureen Maggi, né? Que é a esportista brasileira, lá também, eu vi que ela arrecadou 40 mil reais para ajudar nos treinos dela. A do patrocínio dela veio do crowdfunding. Então, a gente acaba tendo outras estratégias, coisas para vocês ficarem ligados, economia criativa. Então, daqui a pouco poder fazer processos de criação para fazer intervenções na cidade, ou criar alguma coisa mais social, alguma coisa que gere impacto social. Então, usar plataformas de crowdfunding, por exemplo, para levantar a grana para fazer algo acontecer. Então, são coisas que dá para brincar com isso. Tipo, você reúne uma galera do primeiro semestre, cada um escreve um artigo, um capítulo do livro a respeito de um assunto, monta um projeto, uma plataforma como o Quicante para levantar 5 mil reais para poder publicar o livro de uma editora. Exemplo. Pode fazer isso. Foi uma grana para poder levantar a coisa, daí tu vai vender esse livro, a grana que vender desse livro, a conclusão para fazer o próximo e por aí vai. Mas tu começa a ter uma estratégia de geração de fluxo financeiro, sem necessariamente estar dependendo de uma carteira assinada ou de uma empresa formada ou algo assim. Consegue gerar fluxo financeiro nos dias de hoje, fazendo uma série de iniciativas. Exemplo, quem joga videogame aí? Curte, ganha, tirar jogo, tal. Você pode montar vídeos explicando como é que funciona o jogo. Gameplay hoje em dia é um dos canais que mais dá grana também. Tem uma galera, né, ganha muita grana tendo um canal jogando. O cara faz jogar, faz umas piadas no meio da história, dá uma dica de como é que tem que fazer, não sei o quê. Ele gera visualização, é monetizado pelo YouTube, conseguindo a partir de 40 mil views no vídeo do YouTube, começa a tirar algum dinheirinho da história, entendeu? Então, hoje eu conheço várias pessoas aí que vivem de mídia online.
cima do conteúdo que elas publicam. Entendeu? Então, são estratégias. Hoje em dia, mas se eu me dar bem na vida, eu tenho que sair daqui da cidade, tem que ir para outro lugar. Cara, pode estar em qualquer lugar. Pode escolher o lugar que você quer trabalhar. Quem trabalha com tecnologia hoje, por exemplo, tem muito disso. Se não souber inglês, quem manja de inglês aí? Tá? Cara, quem não manja, corre atrás. Olhando aqui, trabalhando com empresa do exterior, ganhando em dólar, ganhando em euro, morando aqui. Isso hoje é possível. Tá? E não é uma coisa assim, isso é sonho. Não é sonho, é algo extremamente real. Tem que ter o inglês dominante, tem que saber se virar bem no inglês. Entendeu? Então, mas eu não tenho tempo, não tenho grana para estudar. Cara, pega um aplicativo tipo Duolingo, monta um grupo de estudos que a galera fale em inglês, que troque e-mail em inglês, que faz qualquer coisa, acha um professor de inglês que queira apoiar vocês com uma grana, daqui a pouco vocês juntando conseguem pagar uma sessão, é o querer. Troca serviços, né? Troca serviços. O serviço de TI vai ser aqui para esse professor de inglês. O professor de inglês dá aula, você faz o site do cara, sei lá, entendeu? Mas é um lance de começar, tipo, cara, vocês querem? É a frase. Falta o que tem que ter o querer. O que mais aí? Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo vocês começaram a ter essa ideia de dizer adeus ao usuário? Como é que é o nome? Olá, empatia. Olá, empatia. Vocês já vêm de um bom tempo até desenvolver essa pesquisa ou vocês já começaram algum tempo recentemente? Não? O processo da busca da empatia, ele já vem desde o processo do design thinking, a gente está falando de 73 para frente, ali que a coisa começou a acontecer, não um troço novo, entendeu? Essas estruturas de marketing e tal, de começar a entender sobre o cliente, isso vem de marketing. Não tem muito tempo esse troço, cara. Então a gente está desde que nasceu, mas... Eu acho que a gente não vai resposta do que vazio. Eu vou falar 78, 79. Esse, 78, que a gente está nessa aí. Mas acho que o jogo, cara, vem assim, dos cliques que a vida vai fazendo pra gente, né? Então, de começar a ver que esse mesmo lance de começar a ouvir mais as pessoas, quando eu vou desenvolver um software, comecei a notar que se eu fizesse esse mesmo processo quando eu estou fazendo uma sessão de mentoria com alguém que eu atendo, é o mesmo processo que eu estou fazendo coaching para mim, é o mesmo processo que eu estou conversando com a minha filha. Pô, isso aqui é tudo igual, eu consigo escutar com intenção, né? Poder ouvir o que está rolando ali, ver como é que eu posso contribuir com aquilo, né? Evitar falar os mas, evitar falar não, sim, buscar o e, para ser construtivo em cima das coisas, para levantar as coisas. Entendeu? A gente vai encontrar alguns efeitos colaterais dessa história, por exemplo, nos dias de hoje, que é o seguinte: um tempo atrás, a gente querer fazer algo era um pouquinho mais complexo. Tipo, pegar um exemplo, não é tão longe, cara. Vamos botar aí 5, 6 anos atrás. Uns 7, 8 anos atrás, pode ser. Eu quero montar um site, quero fazer alguma história aí. Não conseguia sair do zero, sem botar grana, sem fazer alguma coisa. Não tinha muita opção. Hoje já tem, tu consegue botar um site no ar sem gastar nem real. Né? A gente gasta R$30 para registrar um domínio e depois ter o tempo para poder começar a estruturar algum tipo de conteúdo e publicar. Né? Se é só ter um blog, um monte de plataforma online disponível para poder escrever, para poder publicar. Quero fazer livro, um e-book, por exemplo, que está aí para fazer. Mas o lance é que hoje em dia, quando alguém chega dizendo, estou a fim de fazer tal coisa. Tempos atrás, a galera virava para ti e dizia, tu tá louco? Não, esquece isso aí, cara, não sei o quê. Hoje em dia a resposta é, cara, que show, meu. Isso aí, meu, tem que fazer mesmo. Faz aí, cara. Meu, muito legal. Ninguém te diz não mais. Ninguém te diz não. E isso é ruim. O cara que tá te dizendo, vai lá e faz, tá dizendo pra ti internamente, ele pensa, cara, essa ideia é uma merda.
Mas eu não vou dizer isso pro cara, eu vou estragar o sonho do cara. Então eu vou dizer para ele ir. Então, a gente tem invertido a coisa. Hoje em dia sempre é um empurrão para dizer, vai, vamos lá, vai, isso aí, cara, isso aí. O mercado está aí. Mas a gente deixou de ter os críticos, né? Parece que a gente tem medo agora de ouvir críticos. A gente está muito frágil, cara. Eu não sei muito bem qual é que é o lance. Entendeu? Mas a gente não pode mais ouvir que algo pode dar errado, ou querer receber uma dica do tipo, ó, beleza, cara, faz aí, mas toma cuidado com essa coisa aqui, porque eu já me dei mal ali. A resposta que eles não vai, não, porque tá fraco. E vai dar tudo certo. O cara tem ideia maravilhosa e milionária. Então, vai muito em cima desse jogo, assim. Então, a gente está num momento que parece tudo tão fácil. E mesmo assim, ninguém quer. Porque, na verdade, não está fácil. Nunca foi fácil. Então, o processo de construir conhecimento e conseguir principalmente ouvir as pessoas, algo vai ser construído desde agora. Desde agora que vocês estão começando na faculdade, começar a estudar sobre isso. Uma das formas de começar a conversar, estudar sobre isso, é estudar sobre comunicação não violenta. Não tem nada a ver com software, não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com vida. Né? E vai ser um exemplo de coisa para começar a ver um pouco o tipo de comunicação que vocês fazem, ver onde é que vocês estão sendo agressivos, onde que vocês recebem comunicação agressiva, e daqui a pouco conseguir responder diferente a isso. Um detalhezinho, assim, coisa vai. Mas esse lance da empatia, para mim, né, começou a fazer sentido, cara. Daí começou a trabalhar comigo em 2011, 12. 2011? 12, não, 13. 13, não foi? 13. 2013. De verdade, 2013. Quando eu comecei a me interessar mais por parte de user experience e tal, que é o lance que o Thiago trabalha mais. Até então, para mim, era uma coisa que eu fazia, via, mas não percebia que eu fazia. Eu acho que tem muito desse lance. Coisas que tu faz, coisas que tu percebe que tu está fazendo. Né? Esse lance de escutar, de querer trabalhar a comunicação, eu já vinha desde 2010 estudando coisas assim que me apoiavam nisso. Mas eu começava a perceber que esse mesmo conhecimento eu conseguia aplicar em tudo que era campo que eu tinha e que ele era valioso para mim, e que não era valioso exatamente a minha qualidade como desenvolvedor, mas sim a minha qualidade como ouvinte. E se eu perdesse esse momento aqui, eu nunca ia entregar a solução que o cara queria. Então é esse tipo de coisa que começou a bater mais. Assim. Tem uma percepção, vou bater um pouco na tecla da questão da publicação, aí publicação de ideias, eu não estou falando necessariamente de publicar livro, mas de, por exemplo, quando a gente fez essa pergunta, alguém tem uma ideia aqui, eu falo, não, eu tenho uma ideia assim, eu quero lançar uma ideia aqui para ver se alguém compra ela comigo. O momento em que eu começou a fazer sentido essa questão da empatia foi no momento que eu comecei a publicar as minhas ideias, torná-las públicas, seja em eventos desse tipo, onde existia a possibilidade de pegar o microfone, falar por 5 minutos. Eu lembro que foi até um evento que eu conheci o Daniel, foi em 2010. Um evento formidável, que era basicamente o formato seguinte: 5 minutos para cada um dos palestrantes. Vocês imaginam que, bom, não era uma sala tão cheia quanto essa, mas uma sala com exatamente 50 pessoas. 50 pessoas, sendo que cada uma fala durante 5 minutos. Pô, 5 minutos, se vocês pararem para pensar bem, se eu chamasse qualquer um de vocês aqui para falar durante 5 minutos sobre uma ideia boa que vocês têm, e já está mais ou menos consolidada, vocês iam ver que daria para defender ela muito bem, assim, daria para, enfim, entrar no detalhe ao ponto de, enfim, vou comprar essa ideia, vou fazer um grupo com ele, ou vou fazer qualquer coisa. Então, no momento que eu comecei, assim, a tornar públicas as minhas ideias, e nesse quesito, eu acho que o Daniel, enfim, antes, tá, quando ele já trabalhava dentro de empresas... 99, dele, 99. Eu considero que eu não tinha internet, era revista, então eu tinha revista de Delphi na época, tudo ideal. Eu escrevia para a revista, quando escrevia para a revista, alguém já respondia. Sim, no Brasil não sabia. Ou seja, o lance da empatia, ou seja, ele publicou as ideias para aparecer pessoas que não existiam para ele antes. Então ele começou a ver, pô, tem um cara lá que tem a mesma dor que eu, ele não consegue falar com ninguém, desenvolve Delphi. Então, essa empatia, para mim, está muito ligada a publicar ideias, a tornar elas públicas, aí, seja de maneira escrita, em coaching, em blog, num evento desse tipo, dentro da empresa,
Com certeza, alguma das empresas que vocês trabalham aqui tem eventos que são proporcionados internamente, onde eles abrem o microfone ou abrem o que quer que seja para vocês falarem. Então, porque isso hoje em dia está muito mais comum, está muito mais dentro da prática das empresas de TI, principalmente, mas qualquer outra empresa também vai ter esse mesmo processo. Então, por isso que, enfim, eu bateria nessa tecla de dizer assim, enfim, tornar as ideias públicas como maneira de receber feedback. Tem o risco que o Daniel falou, e de fato comigo aconteceu, eu recebi críticas por expor minhas ideias. Eu recebi críticas, dizem, essa ideia é muito boa, mas eu não vi tu fazer ela na realidade, eu não vi tu conseguir aplicar ela. De fato, tem ideias que eu lancei e que eu não consegui aplicar. E como que eu vou sem pessoas de legal. Aí outro dia dá um cara para me fiscalizar e dizer assim, cara, tu não tá conseguindo fazer aquela ideia que tu falou lá no ontem. E aí, tô devendo para quem, né? Enfim, eu considero que esse ato de coragem para mim também, né, de certa forma está se pagando, assim, porque eu me comprometo comigo mesmo, né? À medida que eu vou tornando essas ideias públicas, claro, eu não vou sair falando qualquer coisa por aí, mas algumas ideias eu sei que há um certo risco, né? Elas não sei. E aí, será que eu vou conseguir sustentar? Tem esse medo também. Às vezes eu lanço uma ideia, eu tenho medo de não conseguir sustentar ela, trabalhando nas empresas, com prazo, com o cliente, com o chefe, com o colega, com o saco cheio, não querer mais fazer aquilo. Eu acho que tem esse lance, eu acho que tem um lance aí que é, a partir do momento que começa a ter críticas sobre alguma coisa, eu acho interessante isso, sabe? Tipo, sair X views lá, passaram o olho pelo teu conteúdo. Aí tu notifica lá, tu identifica compartilhamento do LinkedIn, coisa parecida e tal. Mas quantos retornaram para ti alguma coisa, dando alguma informação sobre aquilo que tu escreveu, né? Então também tem um pouco do modo como tu te comunica, querendo ouvir das pessoas aquilo que elas estão. Conversa, né? Quando eu acabo escrevendo, a gente acaba tendo uma conversa de forma meio que assíncrona, né? Eu converso, mando uma informação, ela vai bater em algum lugar, depois vai voltar alguma outra história, e ali vai começar a ser feita, né, essa conversa. Tem alguma pergunta? Tem mais uma pergunta. Agora não é da unidade, é lá de visualizações já. Agora caiu um pouco. É o José Wilker, lá de Florianópolis. Ele na verdade, comenta, né? José Wilker. Esse é artista da Globo, né? É. Artista é cantor, nem sei. No âmbito da construção de software, quando você está falando sobre dar adeus ao conceito de usuário e dizer olá, resumido, dizer que temos que observar qual o resultado que os usuários esperam ter da utilização, ter na utilização de uma solução. Ou devemos observar que não somente pessoas indo na rede. No lance da primeira, que é começar a dar mais atenção a essas pessoas que vão estar interagindo com esse serviço e tentar acompanhar essas pessoas desde a concepção até o momento que o serviço entra em funcionamento e na manutenção dele. Então, de um modo ou de outro, tentar perceber como que essas pessoas interagem com essa tua comunidade, com esses teus canais e tal, e como é que isso aí está fluindo, entendeu? E vai numa linha muito do seguinte, o pessoal que está fazendo educação física, alguém tem a ideia de ser personal trainer, trabalhar com esse tipo de coisa? Alguém? Não? O que vocês querem fazer? Não dá para ficar correndo no parquinho depois. O que vocês querem fazer depois? Botou o pessoal da educação física na parede. Já estão lá, né? Já gostei mais. Eu digo um outro curso aí, que a gente só um pouco de Mas, enfim, o que vocês estão pensando em construir para a carreira de vocês? O que vocês ficam imaginando? Trabalhar em escola?
enxergam? Academia? Trabalhar em clube, esporte, time, equipe, essas coisas? Que vocês vão... Alguém pratica algum esporte que meio que está tentando linkar? Como é que vocês veem? Alguém me salva aí atrás, por favor. Não, Eles não vão trabalhar. peguei em você. É uma coisa. Eles falaram ali, eles estão disseram. Pesado. Vamos lá. Tragam algo aí pra gente. Oi? Eu notei. Mas vocês não podem ser tímidos. Na verdade, ninguém pode ser tímido. Eu sou extremamente tímido. Até o momento que eu preciso fazer algo acontecer. Aí dane-se a timidez. Depois eu volto a ser tímido. Aproveitem esse momento para não ser tímido. A chance de não sermos tímidos. O Seth Godin, ele fala que ao longo da vida a gente vira especialista em perguntar como está o tempo lá fora. Né? A gente se torna especialista nisso. Então, aqui está a chance de quebrar esse ciclo. E aí, gurizada? Vocês sabem falar, vocês querem falar, vocês estão rindo. Isso é muito bom, isso é positivo. Pessoas felizes. Vamos lá, tu lá, cara. Tu tá olhando para mim. É, esse cara. Obrigado. Vamos lá. Vamos para a enxergação. Chegar lá, vamos fazer uma prática mais agressiva. Chegar aqui. Pergunta qual é o nome, qual é a caravana. Qual é que é teu nome, cara? O que tu quer fazer? Vocês ligaram? Não. O que tu precisa fazer da vida depois que tu sair da faculdade? Eu vou continuar. Estou gostando. Faço faculdade porque curso superior. Muito longe. O sinal não pega. O microfone não pega lá de trás. Depois o Thiago traduz lá. Muitas oportunidades. Cara, eu nem sou daqui, eu sou lá de tá. É pequena. Traduz aí, Thiago. Vem pra cá, tá cortando um monte. Vem pra cá, Ele vem é pra de Itaioca e lá não tem nada para ele. Itaioca. Desculpa. Diz pra ele falar aqui na frente, senão não pega Tá, o som. volta aqui, Thiago. Aí na tua vinda, é que não pega o microfone direito, É verdade. Aí, o que ele falou lá? Falou que na cidade lá onde ele vive, ele estuda aqui e na cidade onde ele vive, educação. Isso? E ele trabalha numa gráfica, Tá. e que até aparecer alguma oportunidade dentro da área dele, de esporte, alguma coisa relacionada, ele vai continuar trabalhando nessa gráfica, que é a oportunidade de trabalho que ele tem. Que ele faz a faculdade porque... não me lembro agora o que ele falou. Tá tranquilo. Mas é legal, assim, ó, saber que, cara, eu tenho um trabalho, eu tenho algo que me gera função, eu tenho interesse em trabalhar na área. Quantas vezes esse shift, entendeu? Eu tive alguns alunos que iam a composição que trabalhavam comigo e queriam ser... Dois casos eu tive assim. E para eles era um problema, porque se tornar desenvolvedor de software para eles não era só trocar a carreira, era ganhar menos. Eles estavam começando na história. E acaba tendo um processo que é o seguinte: em algum momento da vida de vocês têm que começar a ter um processo de se eu ganho um valor X e eu vou começar a ganhar mais. Mas eu me mantenho com aquele X. Cara, continuo te mantendo com aquele X. Mantenho troca de movimentos de carreira e tal, para que justamente tu possa tomar essas decisões de largar daqui a pouco trabalho numa gráfica ou coisa e tal,
e daqui a pouco se dedicar àquilo que tu realmente quer fazer, entendeu? Ou daqui a pouco trabalhar com arte dentro de algo relacionado ao esporte, pode ser uma forma de desenhar por aí, mas é ter um pouco dessas opções abertas e sabendo esse foco, né, para se manter. Então, esses dois casos foram de pessoas que tiveram um pouco também, se for olhar, quando deu a quebra das agora eu vou ser empresário, eu vou, o medo bateu e foi, hoje. Exatamente. É outra história. Mas é o lance da gente estar focado naquilo que quer para a carreira e começar a buscar isso, né? E certamente a questão de estar numa área que daqui a pouco eu não tenho tantas oportunidades para trabalhar, cara, mas certamente tem projetos sociais onde pode começar a desempenhar algum tipo de trabalho voluntário, ou vocês podem montar uma espécie de grupo para prover algum tipo de coisa assim. Então, tem formas de começar a criar experiência na área, mesmo não estando trabalhando diretamente naquela área. Para quem é de tecnologia, é correr atrás desses conhecimentos todos que estão aí, participar de projetos, construir projetos, participar de redes sociais de tecnologia e coisas assim, né? Deixa eu fazer uma... Qual é o teu nome, cara? Luiz. Quem fala tu? Voltando um pouco no assunto ali de pessoas, né, de influências e tudo mais, eu acho bacana que nem, por exemplo, o Mercado Livre, né, ele traz uma partezinha lá embaixo, na qual as pessoas dão as opiniões sobre os produtos e tudo mais. Eu acho legal como isso repercute em mais pessoas quererem o produto, né? Por exemplo, eles vêem lá vendedor de boa qualidade, 99% das pessoas estão satisfeitas com o produto, né? Isso, até a pessoa, por exemplo, a gente que é comprador, olha aquilo de um ponto de vista positivo. Então, por mais, às vezes a coisa é tão barata, para a gente não custa muito, até às vezes a pessoa nem precisa de determinado produto e acaba comprando porque vê o feedback, né? Eu acho bacana essa parte também. Sim, de construir um serviço e manter a qualidade dele altíssima, né? Então, isso vai muito, a reputação que tu tens. Tanto que o Thiago estava dizendo, de começar a publicar conteúdo e isso, 2020 de grana, isso rendeu zero. Índia contato fora do evento também. Então, a gente queria trabalhar junto, de vir fazer curso juntos, não sei o que lá, de outra compensada. Então, a gente tem que começar a entender um pouco disso. É uma mescla, a carreira nossa é um processo de construção de reputação. Então, assim, cara, uma das coisas que qual é o e-mail? Então, nome normal ou é quem tem de sacanagem? Cara, cria um outro e-mail, pelo amor de Deus, entendeu? Então, tipo, começa a cuidar da tua carreira desde agora, entendeu? Então, assim... Ainda mais se for do Hotmail. Não sei lá, mas pode até ser. Mas tem um lance, assim, da galera meio que se sabotar, entendeu? Tipo, tem um e-mail nada a ver, tem um e-mail que não representa quem tu é, representado quem tu era quando tu tinha 13 anos de idade, entendeu? Mas é tipo, cara, vocês estão construindo uma carreira. E ser chamado por um nome qualquer lá, né? Cuidar com o que publica em rede social, entendeu? A galera que não vai fazer pesquisa de emprego, primeiro que faz é o screening das redes sociais de vocês. Eles acham vocês nas redes sociais, sabem o que vocês fazem lá e por aí vai. Então a gente tem que estar ligado nisso. Mas eu curto aqui xingar meus amigos na rede social. Mas um grupo fechado com os da geração dos caras lá. Agora, publicamente. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque bate para a gente. Né? Essa coisa de engenharia social é muito, muito presente, tem que estar cuidando disso daí. Né? Existia até o currículo lá no LinkedIn, e aí o cara tinha uma foto lá meio que na academia, mas ele não era personal trainer nem nada. E tipo, cara, essa foto não condiz com o que tu tá querendo vender como um serviço teu, era uma coisa de tecnologia que ele trabalha. Bota uma foto tua num evento, participando, qualquer coisa do tipo, mas não uma foto na academia. Não é isso aí que tu tá querendo
vender para ti, né? Podia ser pior, podia ser uma foto do cara na noite, assim, né? Sim, pior, copo de cerveja no LinkedIn lá, me contrata, tipo, não vai rolar, entendeu? A não ser que seja para ser promotor de uma casa. Camisa positiva. Então, tem que tomar cuidado com a nossa carreira desde agora. Ah, tem que manter o currículo atualizado. Para ser bem sincero, cara, eu não atualizo o meu currículo desde 2006. A última vez que eu atualizei meu currículo, em 2006. Só que o meu LinkedIn, a rede social que eu uso para promover o networking, etc., toda semana eu estou atualizando com o conteúdo que eu publico e com o que eu faço. É lá que está. Ah, mas eu queria saber o que tu está fazendo. Eu vou lá no LinkedIn, peço para imprimir meu perfil em PDF, ele gera um currículo e eu mando para alguém que precisa, se é isso que a pessoa quer. Se não, dou para ela o link lá da rede social, que tem o meu perfil lá do que eu faço. Então, a gente tem que começar a cuidar um pouco disso aí também. Então, desde essa história, né, a gente começou a falar um pouquinho de carreira aqui agora, mas puxando esse lance da reputação, vai funcionar assim. Tem 2 caras para contratar. Um tem um e-mail normal, o outro tem um e-mail meio, sei lá que e-mail que é esse aqui. Um nunca trabalhou na vida, mas já participou de projetos voluntariamente. O outro não tem nada. O que vai acontecer? Né? Então, aquela piada lá que o cara joga o currículo para cima, escolhe um deles, eu quero alguém com sorte, isso é só na piada. Né? Não vai acontecer no dia a dia da história. Então, a gente tem que se preocupar desde agora em começar a construir essa ação, pelo que a gente quer ser reconhecido. Então, começar a buscar isso. Isso pode mudar durante o seu caminho. Mas o lance é que está focado buscando algo, desde já. Alguma coisa que indique hábitos mais saudáveis, ou que indique ou soluções tecnológicas. O cara não pode querer vender um software, um app por R$1,99 e ficar assistindo popcorn. Tem uma coisa correta nesse processo. Que alguém paga por software, mas tu não paga. Para ti pode pratear, para o outro não. Então a gente começa a entrar numa loucura, que é meio doido isso. Eu quero botar um app por $10, mas eu vou lá e baixo o MP3 gratuito, eu baixo o filme na internet, eu baixo o software pirata. Não tem lógica. Não faz lógica. Então, se tu fizer os teus apps gratuitos, pelo menos, e open source daqui a pouco, de repente começa no lance assim, entendeu? Então, tem umas coisas que é da ética, que a gente vai construindo, do modo como a gente pensa e tal. Né? São coisinhas que a gente vai levando ao longo da carreira e tal, e vai servir como reflexão. Um grande lance. Tem um monte de coisa, né? Tem mais aí perguntas? Você vai ao nosso limite? 9 horas? Uns 3 minutos, então. Esse tipo de coisa que a gente fez hoje aqui é o tipo de coisa que, se você pegar algum tempo atrás, eu sendo palestrante, nunca faria. Né? Eu sempre venho com um slide montado, com uma sequência de coisas para falar e tudo mais. E no final, se ninguém fizesse pergunta, eu diria obrigado, valeu, até a próxima, vocês iam bater palma, eu vou embora, vocês ficaram boiando o papo todo. Né? Eu vou no Marcos e pediu, cara, manda aí uma ideia de uma palestra e tal, eu peguei e mandei um tema ali como base, mas esse tema, ele poderia ser discorrido em 5 minutos. Foi mais ou menos o que a gente deve ter feito ali, 10, 15 minutos que a gente ficou no início ali do papo fazendo. E depois, a partir disso, foi o que foi surgindo a partir da plateia. Esse tipo de ação, em 2002, quando eu comecei a palestrar, oficialmente, assim, e tudo mais, era uma tremedeira fora da casinha. Hoje em dia é tranquilo, a gente aqui fazer esse tipo de papo. Inclusive, na regra ele tem, mas antes, quando começa e tal, dá um on ali gravando e tal, a coisa lá de figura. Mas o que faz trocar de um estado para o outro é a prática. Isso vai ser assim com tudo. Quer ser um bom jogador de software? Pratica. Quer ser um bom educador físico? Pratica. Quer ser um bom comunicador? Se comunica. Então a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia, pelo que eu quero ser reconhecido, o que eu quero ser bom. Praticar essas coisas que são, né, quer ser bom. Vocês têm alguma última aí? Tem uma lá. Fazer uma pergunta, se no caso o senhor representa hoje, eu estou trabalhando.
Vou passar o microfone aqui para todo mundo poder ouvir. Qual é o teu nome? Diego. No caso, na empresa onde a gente trabalha, ano passado, acho que foi o ano atrasado, a gente desenvolveu um software, né? E esse software tinha muito potencial, porque a gente estava analisando, né? Esse software não existia no Brasil, tanto que o que existia era só estava fazendo totalmente web e tinha vários recursos que poderiam ajudar ainda mais o usuário. Então, a gente começou a pensar em estratégia de marketing, fazer vídeo institucional, a gente foi ligando para... software era para jornais, né? Não existia assim, um software web específico para as rotinas de rodar um jornal, né? Ou financeiro, tudo mais. Né? Isso, administração. Planos que poderiam acontecer uma entrega, poder anotar, essas coisas assim que no ramo de uma empresa de jornal ela tem específico. Né? O que a gente notou ligando para vários jornais do Brasil inteiro é que eles ainda continuam com aquele método antigo de anotar em Excel ou pega um software muito grande e que não utiliza quase nada dos recursos só para utilizar bem pouca coisa. Nosso software era mais barato, específico, eles poderiam utilizar o sistema inteiro. Só que não teve aceitação nenhuma dele. A gente ficou muito tempo gastando dinheiro nisso e eu me pergunto seria por que o usuário às vezes não enxerga esse potencial, às vezes gastar um pouquinho de dinheiro a mais ou a menos, no seu caso de cada um, para melhorar o desenvolvimento da empresa, a organização, mas pelo medo, ou às vezes como a gente estava começando, eu tinha tantos clientes utilizando uma sustentabilidade, não sei. Eu acho que até a gente estava falando disso aí antes do curso, que no processo de gestão de projetos tem uma tabela que eles falam que é uma tabela RACI, é uma matriz para poder identificar dentro da empresa quem é, por exemplo, aconteceu tal coisa. Quando acontecer tal coisa, quem é que tem que ser informado, quem tem que ser consultado, quem é responsável e quem é o cara que é o accountable, que é o cara que é tipo assim, se deu errado, é aquele cara ali que vai cair nele. Falha, assim. Muitas dessas empresas podem ter o seguinte preconceito, assim, que é, cara, se der errado com o que eu tenho hoje, tá show. Se der errado com o que eu contratei novo, eu tô fora. Então, às vezes, o processo de mudança ele é travado porque as pessoas que estão na posição de querer causar mudança não vão causar. Porque, tipo, cara, se der errado do jeito que tá agora, tá tranquilo, cara. Agora, se eu botar um software novo aqui e der errado algo, é a minha cabeça que rola. Então, às vezes, dependendo do grau da empresa que tu vai pegar, pode não ter acontecido por causa da grana, mas muitas vezes não acontece porque os caras pensam assim, estamos usando isso aqui há não sei quantos anos, vamos trocar agora? Não vamos. Conformismo, né? Isso é uma questão de conformismo. Então, isso acaba sendo um problema, muitas vezes, para os aplicativos, e fica a dica aqui para a galera, porque assim, o cara vai fazer um aplicativo e diz, vou fazer um aplicativo, vou cobrar $10. Os amigos tudo falam, pode cobrar que eu compro certo. Compro certo. Essa ideia é milionária, ideia de sucesso. Aí tu lança o app, ninguém compra. Pô, tu falou que ia comprar, mas tô sem grana agora, Então, eu fazia uma brincadeira muitas vezes com alguém que estava vendendo a ideia, e aí eu dizia, vende para o outro cara aí. Aí ia lá, vendia e dizia, eu vou cobrar R$20 por mês pela licença do software, por exemplo. E aí o cara, ou esse outro que ele falava, dizia, certo, assim que estiver pronto eu pago, cara. E aí eu dizia para os caras, beleza, mas tu acredita que eu entender, por que eu pago agora R$20? Serve como tipo matrícula, entendeu? Tá valendo, o cara disse que daqui 2 meses lança uma versão, tu já paga agora, fica sem pagar 2 meses, depois tu continua pagando. Não, mas aí não sei. Como assim não sabe? Acabou de dizer que pagaria. Estou te dizendo, então paga. E aí as pessoas travam. Então, porque entra nesse lance todo, claro, o dinheiro de mentira eu te dou até $1 milhão agora, se quiser. Dinheiro de banco imobiliário está aqui o investimento para ti. Quando chega na hora de tirar a mão do bolso mesmo e fazer a história, é onde o bicho pega.
Então, tem muito disso, assim. Aí a gente tem que estar consciente que o normal, quando a gente vai lançar algum produto, alguma iniciativa, é que ela dê errado. Então, como é que eu posso me precaver para tentar minimizar o impacto da falha, ou que não dê errado, enfim. E depois de ter lançado, aí é meio que de forma que dá para mitigar, entendeu? Daqui a pouco vai ser pesquisar fora do Brasil se tem gente interessada nesse tipo de solução, ou se daqui a pouco blogs com grupos de editoria, sei lá o que pode surgir em cima dessa história, entendeu? Onde o produto possa se adaptar e servir para outros canais ali para ser utilizado. Então, na ideia do modelo de negócio, a gente chama de pivotar o modelo de negócio para tentar mudar algo que possa fazer com que o produto tenha mais tração, de repente, num outro mercado. Daqui a pouco, passar ali para espanhol, tentar vender na América Latina, sei lá o que pode. Tem que olhar mais, assim. Mas mesmo usar usuários beta, de certa forma, eles criaram o compromisso deles é dar feedback e vocês estão pagando eles, né, esse feedback com o software. Então, de alguma maneira, tem uma troca ali. Tem uma moeda de troca que não necessariamente é grande. Então, estão dando feedback para fazer melhorar o produto. Muitas empresas têm feito isso de uma maneira, me parece, bem transparente, assim, sabe? Estamos dando software, mas vocês estão dando retorno sobre ele, na medida que vocês estão usando. Ou até para uma empresa específica, daqui a pouco, tipo, vou dar para vocês de graça aqui, para usar em toda a empresa, mas eu quero case. Quero botar o logo de vocês no site que vocês usam. Entendeu? Porque, cara, o lance das empresas contratarem é a mesma parada do esqueminha do grupo de estudo que a gente estava fazendo. Depois que 2 levantou a mão, levantou mais 8. Mas enquanto esses 2 não levantam a mão, a coisa não acontece. Tem um livro chamado The Tipping Point, um cara chamado Malcolm Gladwell. É uma leitura interessante de fazer. Ele analisa várias coisas no mercado. Meio que teve, cara, um troço zerado, ia dar nhaca total, mas teve uma coisinha que aconteceu no mercado que, o troço simplesmente explode. Então, a maioria dos produtos, tu não sabe explicar muito bem o que faz com que o troço, tipo, cresça de uma forma para outra, né? Então, às vezes, é um pouco de estudar que tipo de ação a gente pode tentar que vai fazer essa chavezinha gerar e simplesmente uma galera tá afim de usar o software agora porque o outro usa. É um mercado cruel nesse sentido. É a parte chata de trabalhar com startups e tal, que é tipo, vai dar cedo. Não é complicado. Beleza? Mais alguém aí para fechar? Vamos lá. Vamos até às 11, né? Ela desencantou agora. Isso aí. Meu nome? Diogo. Diogo? Isso. Eu queria falar na parte ali que tu comentou de venda de aplicativos e tal. Eu tenho um aplicativo lançado na Play Store, que a experiência que eu tive é que o pessoal só quer saber de aplicativo free, assim. Que vamos dizer que para cada 100 pessoas que baixam a versão free, nenhuma baixa a comprar a versão paga. Então, até eu queria saber, podia me dizer a respeito disso, o que eu posso fazer para, além de limitações da versão free, que não paga a versão completa, o que eu posso fazer para chamar a atenção do pessoal? Mas tu tem as duas, a versão free e a paga? Ou a free se torna... Eu tenho a versão free, que ela tem mais limitações, e a versão paga, que ela tem mais funcionalidades. Mas são 2 APKs diferentes. Exatamente. Tá, o que eu faria é ter uma só, e aí, durante o uso do aplicativo, tu deixa habilitado os menus onde o cara vai poder entrar. Aí, quando ele clicar naquele menu que é da versão paga, tu vai dizer, olha, essa feature aqui está limitada, quer liberar? E aí tu fazer o esquema do App Purchase, né? Os modelos de negócio atualmente têm funcionado um pouco em cima disso, assim. Eu fiz algo parecido, assim. Eu deixei os botões de outra cor, e quando o cara clica lá, aparece somente na versão completa. Mas aí tu faz o cara ir lá para comprar, entendeu? Essa daí o cara já está dentro. Então, dali o cara vai clicar. Aí eu te diria, por exemplo, que para um usuário de Android, talvez ele não tenha o cartão de crédito configurado. Sim. Se tu fizesse uma loja da Apple, por exemplo, o normal é ter. Então, o processo de compra para um usuário de Apple, por exemplo, é muito mais normal do que para um usuário de Android. Né? Então, tu tem que testar um pouco disso. Daqui a pouco, na versão gratuita, botar propaganda. E aí, se o cara
comprar o app purchase lá, de pagar uma mensalidade ou pagar pelo valor, aí tu desativa a propaganda, mas eu faria tudo isso de um aplicativo só, para que tenha muito download daquele aplicativo ali, do free, né? Esse pago, tu tipo, publica ele, deixa quem tá lá, aí eu não sei como é que tu vai fazer para manter as duas, mas teria que enxergar um pouco isso. Certo. Só mais uma coisa, em relação às propagandas, eu monetizei a versão free com as propagandas. Me dá alguma coisa? Um pouquinho nada de porque daí tu mantém a coisa acontecendo ali, daqui a pouco paga a licença do Android lá, eu pago o teu domínio sobre o site, enfim. Começar a ler um pouco disso, assim. Que área que é o aplicativo? Vamos dizer que é voltado para músicos, para gravação, simulando um estúdio musical, só que no celular, assim. Legal. Show. A ideia parece legal e uma coisa que eu investigaria também é que tipo de concorrência eu tenho, né? Porque se o teu concorrente, a maior parte da tua concorrência é free, e ainda tu quer fazer, de repente, diante desse cenário, um modelo que é, enfim, mais complicado para esse tipo de público, pode ser que ali esteja também uma empecilho, os caras continuarem baixando. Alguém mais? Acho que deu, né? Vai sorteio? Botaram da internet? Oi? Ele botou os dois da internet? Eu acho que ele vai fazer papeizinhos. Não, mas ele botou o nome dos dois da internet? O Kelvin e o José? Não sei. Botou os nomes dos dois da internet. O Kelvin E o José? e o José Bilker, das catacumbas. Para ganhar o livro. Pegando o Wi-Fi lá de baixo. Os dois são daqui? Não, um é daqui e outro é de Floripa. O José é de Floripa. Tá. Se o José ganhar, a gente vai ter que mandar por correio. Não, a gente passa lá, a gente vai passar em Floripa, né, na volta, né? Então, vamos combinar com o José Bilker. Sábado de noite, pegar o livro dele se ele ganhar. A gente manda por aqui também. A Unidade pode despachar também. Tá. Beleza. Alguém mais quer dizer algo simplesmente para entrar no sorteio? É a última chance. Algo relevante. Minimamente relevante. Só de educação física, aí 2 dicas. Estudem treinamento funcional. Treinamento funcional, Daniel. 2 dicas, né? A primeira é estuda, a segunda é ganhar dinheiro com isso. Old school style. Vai fazer a auditoria. Eu? Onde vai fazer a auditoria? Puxar um aí. Diego. Ganhou o livro. O Diego jogo. Pois paga pra ofender, né? Você É o Diego ou o Diogo? Cara, tá contigo? Aê, Diego. Valeu, cara. Galera, agradecer a oportunidade, tá? Eu e o Thiago estamos aqui até sábado, então vamos acabar, a gente está aí durante o dia, fazendo algumas atividades de curso e tal, mas quem quiser trocar alguma informação, nos acha aí nos Twitter, Facebook e e-mails da vida e tal. Quiser passar esse papo aí, depois você vai ouvir de novo, ver se faz sentido em algum momento, enfim, né? E o lance é esse, cara, é focar na carreira de vocês, focar naquilo que vocês querem que aconteça, e o pior que pode acontecer é acontecer. Então, é isso. Beleza? Valeu? Então foi. Valeu.
Só porque perdeu.